Hartfield, a herdeira de 30.000 libras, não fosse tão fácil de conquistar quanto ele imaginava, logo tentaria conquistar a senhorita fulana, com 20.000, ou com 10.000, mas que ele falasse de encorajamento, que a considerasse ciente de seus intentos, aceitando suas atenções, querendo, em resumo, casar-se com ele, que se supusesse seu igual em relação ou inteligência, olhar com desprezo para sua amiga, entendendo tão bem as gradações de posição abaixo dele, e ser tão cego ao que estava acima, a ponto de imaginar que não mostrava presunção ao se dirigir a ela, era extremamente irritante. Talvez não fosse justo esperar que ele sentisse o quanto era inferior a ela em talento e em todas as elegâncias da mente. A própria falta de tal igualdade poderia impedir sua percepção disso, mas ele deveria saber que, em fortuna e importância, ela era muito superior a ele. Ele devia saber que os Vogels estavam estabelecidos em Hartfield há várias gerações, sendo o ramo mais jovem de uma família muito antiga, e que os Elton não eram ninguém. A propriedade em terra de Hartfield certamente era insignificante, sendo apenas uma espécie de pedaço na propriedade da abadia Donwell, a qual todo o restante de Gugbury pertencia, mas sua fortuna, de outras fontes, era tal que os tornava praticamente iguais à própria abadia Donwell em qualquer outro tipo de importância, e os Vogels há muito tempo ocupavam uma posição de destaque na consideração da vizinhança que o Sr. Elton havia ingressado há menos de 2 anos, para fazer seu caminho. Como podia, sem alianças além do comércio, ou qualquer coisa que chamasse atenção além de sua posição e sua cortesia, mas ele a imaginar apaixonada por ele, isso evidentemente devia ser a sua dependência, e, depois de delirar um pouco sobre a aparente incongruência entre modos gentis e uma mente vaidosa, Emma foi obrigada, em comum honestidade, a parar e admitir que seu próprio comportamento com ele tivera sido tão complacente e prestativo, tão cheio de cortesia e atenção, que, supondo seu verdadeiro motivo não percebido, poderia justificar um homem de observação e delicadeza comuns, como o Sr. Elton. Imaginar-se um favorito muito decidido. Se ela havia interpretado mal seus sentimentos, tinha pouca razão para se surpreender que ele, com interesse próprio a cegá-lo, tivesse cometido o mesmo erro em relação aos dela. O primeiro erro e o pior estavam à sua porta. Era tolice, era errado, tomar parte tão ativa em unir qualquer duas pessoas. Era aventurar-se demais, assumir demais, menosprezar o que devia ser sério, brincar com o que devia ser simples. Ela estava bastante preocupada e envergonhada, e resolveu não fazer mais esse tipo de coisa. Aqui estou eu, disse ela, realmente convencendo a pobre Harriet a se apegar muito a este homem. Ela talvez nunca tivesse pensado nele se não fosse por mim, e com certeza jamais teria pensado nele com esperança, se eu não tivesse lhe assegurado sobre a afeição dele, pois ela é tão modesta e humilde quanto eu costumava achá-lo. Oh, como eu gostaria de ter me contentado em persuadi-la a não aceitar o jovem Martin, nisso eu estava completamente certa. Isso foi bem feito de minha parte, mas era aí que eu deveria ter parado, deixando o resto ao tempo e ao acaso. Eu estava a apresentá-la boa companhia, proporcionando-lhe a oportunidade de agradar alguém que valesse a pena. Eu não deveria ter tentado mais, mas agora, pobre garota, sua paz está abalada por algum tempo. Eu tenho sido apenas meio amigo dela, e se ela não fosse sentir essa decepção tão profundamente, tenho certeza de que não consigo imaginar ninguém mais que seria minimamente desejável para ela. William Coshió. Não. Eu não suportaria William Coshió, um jovem advogado atrevido. Ela parou para corar e rir de seu próprio deslize, e então retomou uma cogitação mais séria, mais desanimadora, sobre o que tinha sido, e poderia ser, e deveria ser, a explicação angustiante que teria de dar a Harriet, e tudo o que a pobre Harriet estaria sofrendo, com a constrangedora perspectiva de futuros encontros, as dificuldades de continuar ou interromper a amizade, de reprimir os sentimentos, ocultar ressentimentos e evitar escândalos, eram suficientes para mantê-la ocupada em reflexões nada alegres por algum tempo, e ela foi para a cama finalmente sem nada decidido, a não ser a convicção de que havia cometido um erro terrivelmente grave. Para a juventude, e a natural alegria como a de Emma, embora sob um breu temporário à noite, o retorno do dia dificilmente deixará de trazer o retorno do ânimo. A juventude e a alegria da manhã estão em feliz analogia, e têm efeito poderoso, e se a aflição não for intensa o bastante para manter os olhos fechados, eles certamente se abrirão para sentir dores suavizadas e esperança mais luminosa. Emma levantou-se na manhã seguinte mais inclinada ao conforto do que quando foi para a cama, mais pronta para ver alívios do mal que a cercava e para contar com conseguir sair dele razoavelmente. Foi um grande consolo saber que o Sr. Elton não estava realmente apaixonado por ela, o que não era tão particularmente amável a ponto de ser chocante desapontá-lo, que a natureza de Harriet não era daquele tipo superior em que os sentimentos são mais agudos e retentivos, e que não havia necessidade de ninguém saber o que tinha acontecido,
exceto os três principais envolvidos, e especialmente que seu pai tivesse um momento de preocupação com isso. Esses eram pensamentos muito animadores, e a visão de uma grande quantidade de neve no chão lhe foi de ainda mais proveito, pois qualquer coisa era bem-vinda que pudesse justificar que os três estivessem completamente separados no momento. O tempo estava muito favorável para ela, embora fosse o dia de Natal. Ela não pôde ir à igreja. O Sr. Voldiosi teria ficado miserável se sua filha tivesse tentado ir, e, portanto, ela estava segura de receber ou provocar ideias desagradáveis e totalmente inadequadas. O chão coberto de neve e a atmosfera naquele estado instável entre geada e degelo, que é, de todo, a mais desfavorável para exercícios ao ar livre, todas as manhãs começando com chuva ou neve, e todas as noites gelando, fizeram dela, por muitos dias, uma prisioneira muito honrada. Nenhum contato com Harriet era possível senão por bilhete. Não havia igreja para ela no domingo, assim como no dia de Natal, e não havia necessidade de encontrar desculpas para a ausência do Sr. Elton. O tempo era tal que justificava manter todos em casa, embora ela esperasse e acreditasse que ele realmente estivesse encontrando conforto em alguma sociedade ou outra. Era muito agradável ver seu pai tão satisfeito em estar completamente sozinho em sua própria casa, sábio bastante para não sair, e ouvi-lo dizer ao Sr. Knightley, a quem nenhum tempo poderia afastar totalmente deles: "Ah, Sr. Knightley, por que você não fica em casa como o pobre Sr. Elton?" Esses dias de confinamento teriam sido, não fosse por suas perplexidades particulares, notavelmente confortáveis, já que tal reclusão se ajustava exatamente a seu irmão, cujos sentimentos sempre devem ter grande importância para seus companheiros. E ele, além disso, havia se livrado tão completamente de seu mau humor em Randalls, que sua amabilidade nunca o abandonou durante o restante de sua estadia em Hartfield. Ele estava sempre agradável e prestativo, e falava de maneira agradável sobre tudo, mas, com todas as esperanças de alegria, e com todo o conforto presente do atraso, ainda havia um mal pairando sobre ela na hora da explicação com Harriet, que tornava impossível para Emma estar totalmente à vontade. Capítulo 17. O Sr. e a Sra. John Knightley não ficaram muito tempo retidos em Hartfield. O tempo logo melhorou o suficiente para aqueles que precisavam se mover, e o Sr. Voldiosi, tendo, como de costume, tentado persuadir sua filha a ficar para trás com todos os seus filhos, viu-se obrigado a testemunhar toda a comitiva partir, voltando às suas lamentações sobre o destino da pobre Isabela, passando a vida com aqueles por quem tinha paixão, cheia de suas qualidades, cega para suas falhas e sempre inocentemente ocupada, poderia ter sido um modelo de verdadeira felicidade feminina. Na noite do mesmo dia em que eles foram, chegou uma nota do Sr. Elton para o Sr. Voldiosi, uma nota longa, educada e cerimoniosa, para dizer, com os melhores cumprimentos do Sr. Elton, que ele pretendia deixar Highbury na manhã seguinte a caminho de Bath, onde, atendendo aos insistentes pedidos de alguns amigos, havia se comprometido a passar algumas semanas, e lamentava profundamente a impossibilidade em que se encontrava, por diversas circunstâncias de clima e de negócio, de despedir-se pessoalmente do Sr. Voldiosi, cujas corteses amizades ele sempre lembraria com gratidão e que, se o Sr. Voldiosi tivesse quaisquer pedidos, ele ficaria feliz em atendê-los. Emma ficou muito agradavelmente surpresa. A ausência do Sr. Elton justamente naquele momento era exatamente o que se desejava. Ela admirava-lhe por ter conseguido isso, embora não pudesse lhe dar muito crédito pela forma como foi anunciado. O ressentimento não poderia ter sido mais claramente expresso do que numa civilidade dirigida a seu pai, da qual ela foi tão pontualmente excluída. Ela nem mesmo teve parte em seus cumprimentos iniciais, seu nome não foi mencionado, e havia uma mudança tão marcante em tudo isso, e uma solenidade tão mal julgada na despedida em seus graciosos agradecimentos, que ela achou, a princípio, impossível escapar à suspeita de seu pai. No entanto, aconteceu. O pai dela ficou bastante impressionado com a surpresa de uma viagem tão repentina e com seus receios de que o Sr. Elton talvez nunca conseguisse chegar ao fim dela em segurança, e não viu nada de extraordinário em sua fala. Foi uma nota muito útil, pois lhes forneceu material novo para reflexão e conversa durante o resto de sua noite solitária. O Sr. Voldiosi falou sobre seus alarmes, e Emma estava animada para dissuadi-lo de todos eles com toda a sua habitual prontidão. Ela agora decidiu não manter a Harriet mais tempo no escuro. Tinha motivos para acreditar que ela estava quase recuperada de seu resfriado, e era desejável que ela tivesse o máximo de tempo possível para se livrar de sua outra enfermidade antes do retorno do cavalheiro. Assim, ela foi à casa da Sra. Goddard no dia seguinte, para cumprir a necessária penitência da comunicação, e foi uma penitência severa. Ela teve que destruir todas as esperanças que vinha alimentando com tanto empenho a aparecer na ingrata posição de ser a rejeitada,
e reconhecer que estava completamente enganada e equivocada em todas as suas ideias sobre um assunto, todas as suas observações, todas as suas convicções, todas as suas profecias nas últimas 6 semanas. A confissão renovou completamente sua primeira vergonha, e a visão das lágrimas de Harriet fez-a pensar que nunca mais poderia se perdoar. Harriet encarou a notícia muito bem sem culpar ninguém e em tudo demonstrava uma ingenuidade de caráter e uma baixa opinião de si mesma, que deviam parecer especialmente louváveis à sua amiga naquele momento. Emma estava com disposição para valorizar a simplicidade e a modéstia ao máximo, e tudo o que era amável, tudo o que deveria ser cativante, parecia estar do lado de Harriet, não do seu próprio. Harriet não se considerava como alguém que tivesse algo a reclamar. O afeto de um homem como o Sr. Elton teria sido uma distinção grande demais, ela nunca poderia tê-lo merecido em ninguém, a não ser uma amiga tão imparcial e bondosa como a senhorita Vaudoise teria achado isso possível. As lágrimas dela caíam abundantemente, mas seu sofrimento era tão genuinamente simples, que nenhuma dignidade poderia torná-lo mais respeitável aos olhos de Emma, e ela a escutava e tentava consolá-la com todo o coração e compreensão, realmente convencida naquele momento de que Harriet era a criatura superior entre as duas, e que assemelhar-se a ela seria mais benéfico para seu próprio bem-estar e felicidade do que tudo que gênio ou inteligência pudessem fazer. Já era tarde demais no dia para começar a ser simplória e ignorante, mas ela deixou com todas as resoluções anteriores reforçadas de ser humilde e discreta, e reprimia a imaginação pelo resto da vida. Seu segundo dever agora, inferior apenas às exigências de seu pai, era promover o conforto de Harriet, e esforçar-se para demonstrar seu próprio afeto de um jeito melhor do que casamenteira. Ela levou-o para Hatfield e lhe mostrou a mais constante gentileza, esforçando-se para ocupá-la e entretê-la, e por meio de livros e conversas, afastar o Sr. Elton de seus pensamentos. O tempo, ela sabia, devia ser permitido para que isso fosse feito de maneira completa, e ela podia se supor apenas uma juíza indiferente dessas questões em geral, e muito inadequada para simpatizar com o apego a Mr. Elton em particular, mas parecia-lhe razoável que, na idade de Harriet, e com a extinção completa de toda esperança, tal progresso pudesse ser feito em direção a um estado de serenidade até o retorno de Mr. Elton, a ponto de permitir que todos se encontrassem vivamente na rotina comum de convivência, sem nenhum perigo de revelar sentimentos ou aumentá-los. Harriet realmente o considerava perfeito, e mantinha a ideia da inexistência de alguém igual a ele em aparência ou bondade, e de fato, provou estar mais resolutamente apaixonada do que Emma havia previsto, mas, ainda assim, lhe parecia tão natural, tão inevitável, lutar contra uma inclinação não correspondida desse tipo, que não conseguia compreender como ela poderia continuar por muito tempo com a mesma intensidade. Se o Sr. Elton, ao retornar, tornasse sua própria indiferença tão evidente e indubitável quanto ela não duvidava que ele ansiosamente faria, ela não conseguia imaginar Harriet persistindo em colocar sua felicidade na presença ou na lembrança dele. Estar tão fixo, tão absolutamente fixo, no mesmo lugar, era ruim para cada um deles, para todos os três. Nenhum deles tinha o poder de se mover, ou de causar qualquer mudança material na sociedade. Eles teriam que se encontrar, e fazer o melhor possível. Harriet estava ainda mais desafortunada pelo tom de seus companheiros na casa de Mrs. Goddard, Mr. Elton sendo a adoração de todos os professores e das meninas importantes da escola, e só seria em Hatfield que ela poderia ter alguma chance de ouvi-lo citado com moderação fria ou verdade repelente. Onde a ferida havia sido causada, ali o remédio deveria ser encontrado, se é que em algum lugar, e Emma sentia que, até ver Harriet no caminho da cura, não poderia haver verdadeira paz para si mesmo. Capítulo 18. O Sr. Frank Churchill não veio. Quando a hora combinada se aproximou, os receios da Sra. Weston se justificaram com a chegada de uma carta de desculpas. No momento, ele não poderia se ausentar, para sua grande mortificação e pesar, mas ainda assim ele esperava, com esperança, poder vir a Randalls em um período não muito distante. A Sra. Weston estava extremamente desapontada, muito mais desapontada, de fato, do que seu marido. Embora sua dependência em ver o jovem tivesse sido muito mais ponderada, mas um temperamento otimista, embora esteja sempre esperando mais coisas boas do que acontece, nem sempre paga suas esperanças com uma decepção proporcional. Logo supera o fracasso presente e começa a esperar vivamente. Por meia hora, o Sr. Weston ficou surpreso e triste, mas então começou a perceber que a vinda de Frank 2 ou 3 meses depois seria um plano muito melhor, período do ano mais apropriado, clima melhor, e que ele seria capaz, sem dúvida, de ficar consideravelmente mais tempo com eles do que se tivesse vindo antes. Esses sentimentos rapidamente restauraram seu conforto, enquanto a Sra. Weston, de uma disposição mais apreensiva, não previa nada além de uma repetição de desculpas e atrasos,
e apesar de toda a sua preocupação com o que seu marido teria de sofrer, ela própria sofria muito mais. Emma não estava, naquele momento, em um estado de ânimo para se importar de verdade com a ausência do Sr. Frank Churchill, exceto como uma decepção em Randalls. O conhecimento, no momento, não tinha nenhum charme para ela. Ela queria, antes, ficar tranquila e fora da tentação, mas, ainda assim, como era desejável que ela aparecesse, em geral, como de costume, cuidou de demonstrar tanto interesse na circunstância, e de se envolver calorosamente na decepção do Sr. e da Sra. Weston, quanto naturalmente poderia pertencer à amizade deles. Ela foi a primeira a anunciar isso ao Sr. Knightley, e exclamou tanto quanto era necessário, ou, atuando um papel, talvez até mais, sobre a conduta dos Churchills, em mantê-lo afastado. Em seguida, começou a dizer muito mais do que sentia sobre as vantagens de tal acréscimo à sua sociedade restrita em Surrey, o prazer de ver alguém novo, o dia de festa para toda Egbury, que a visão dele teria proporcionado, e ao terminar com reflexões sobre os Churchills novamente, viu-se diretamente envolvida em um desentendimento com o Sr. Knightley, e para grande divertimento dela, percebeu que estava tomando outro lado da questão em relação à sua opinião real, e usando os argumentos da Sra. Weston contra si mesma. É muito provável que os Churchills estejam em falta, disse o Sr. Knightley, calmamente, mas aposto que ele poderia vir, se quisesse. Não sei por que você diz isso. Ele deseja muito vir, mas seu tio e tia não o deixarão. Não consigo acreditar que ele não tenha o poder de vir, se realmente se empenha-se nisso. É algo tão improvável para mim acreditar sem provas. Como você é estranho. O que o Sr. Frank Churchill fez para você supor que ele seja uma criatura tão antinatural? Não estou supondo de forma alguma que ele seja uma criatura antinatural, ao suspeitar que ele possa ter aprendido a se colocar acima de suas relações e a se importar muito pouco com qualquer coisa, exceto com seu próprio prazer, por ter convivido com aqueles que sempre lhe deram esse exemplo. É muito mais natural do que se poderia desejar que um jovem, criado por aqueles que são orgulhosos, luxuosos e egoístas, seja também orgulhoso, luxuoso e egoísta. Se Frank Churchill quisesse ver seu pai, ele teria conseguido entre setembro e janeiro. Um homem da sua idade, o que ele é, 3 ou 24 anos, não pode estar sem os meios de fazer algo assim. É impossível. Isso é fácil de dizer, e facilmente sentido por você, que sempre foi seu próprio mestre. Você é o pior juiz do mundo, Sr. Knightley, das dificuldades da dependência. Você não sabe o que é ter temperamentos para administrar. Não se pode conceber que um homem de 23 ou 24 anos não tenha liberdade de mente ou de movimento nessa medida. Ele não pode precisar de dinheiro, ele não pode precisar de lazer. Sabemos, pelo contrário, que ele tem tanto de ambos, que fica feliz por se livrar deles nos lugares mais ociosos do reino. Ouvimos falar dele o tempo todo em algum lugar de veraneio. Um pouco tempo atrás, ele estava em Weymouth. Isso prova que ele pode se afastar dos Churchills. Sim, às vezes ele pode. E esses momentos são sempre que ele acha que vale a pena, sempre que há alguma tentação de prazer. É muito injusto julgar a conduta de qualquer pessoa sem um conhecimento íntimo de sua situação. Ninguém, que não tenha estado no interior de uma família, pode dizer quais são as dificuldades de qualquer indivíduo dessa família. Devemos conhecer em Scombe o temperamento da Sra. Churchill antes de nos atrevermos a decidir sobre o que seu sobrinho pode fazer. Ele pode, às vezes, ser capaz de fazer muito mais do que em outras ocasiões. Há uma coisa, Emma, que um homem sempre pode fazer, se assim escolher, e isso é cumprir seu dever, não por manobras e astúcia, mas com vigor e determinação. É dever de Frank Churchill prestar essa atenção ao seu pai. Ele sabe disso, pelas suas promessas e mensagens, mas se quisesse fazê-lo, poderia ser feito. Um homem que sente-se corretamente diria imediatamente, de forma simples e resoluta: a Mr. Churchill, qualquer sacrifício de mero prazer você sempre encontrará em indisposição para fazer em prol da sua conveniência, mas devo ir ver meu pai imediatamente. Sei que ele se sentiria magoado se eu falhe assim demonstrar tal respeito nesta ocasião. Portanto, partirei amanhã. Se ele dissesse isso a ela imediatamente, no tom de decisão adequado a um homem, não haveria oposição à sua partida. Não, disse Emma, rindo, mas talvez pudesse haver algum motivo para ele voltar de novo. Que linguagem para um jovem totalmente dependente usar? Ninguém além de você, Sr. Knightley, poderia imaginar isso possível. Mas você não tem ideia do que é necessário em situações completamente opostas às suas. O Sr. Frank Churchill fazer um discurso desses para o tio e a tia, que o criaram e vão sustentar, de pé no meio da sala, eu suponho, e falando o mais alto que pudesse. Como você pode imaginar tal comportamento viável? Pode apostar, Emma, um homem sensato não encontraria dificuldade nisso. Ele se sentiria no certo,
E a declaração feita, é claro, da maneira que um homem sensato faria, de forma adequada lhe faria mais bem, o elevaria mais, firmaria mais seu interesse junto às pessoas de quem dependia, do que toda uma série de artifícios e expedientes jamais poderiam fazer. O respeito se somaria ao afeto. Eles sentiriam que poderiam confiar nele, que o sobrinho que agiu corretamente com o pai, agiria corretamente com eles, pois sabem, tanto quanto ele sabe, tanto quanto todo mundo deve saber, que ele deve fazer essa visita ao pai, e ao mesmo tempo que mesquinamente exercem seu poder para adiá-la, em seus corações não pensam melhor dele por se submeter aos caprichos deles. O respeito pela conduta correta é sentido por todos. Se ele agisse dessa maneira, por princípio, de forma consistente, regularmente, suas pequenas mentes se curvariam a ele. Eu duvido disso. Você gosta muito de influenciar mentes pequenas, mas quando essas mentes pequenas pertencem a pessoas ricas em posição de autoridade, acho que elas têm uma tendência a se inflar, até se tornarem tão difíceis de manejar quanto as grandes. Posso imaginar que, se você, como é, Sr. Knightley, fosse transportado e colocado de repente na situação do Sr. Frank Churchill, você seria capaz de dizer e fazer exatamente o que tem recomendado para ele, e isso poderia ter um efeito muito bom. Os Churchills talvez não teriam uma palavra a responder, mas então, você não teria hábitos de obediência precoce e longa observância a romper. Para quem tem esses hábitos, talvez não seja tão fácil ir direto para uma independência completa, e desprezar todas as obrigações relacionadas à sua gratidão e atenção. Ele pode ter um senso do que seria certo tão forte quanto você pode ter, sem que, em certas circunstâncias, seja igualmente capaz de agir de acordo com isso. Então não seria um senso tão forte. Se falha assim produzir esforço igual, não poderia ser uma convicção igual. A diferença de situação e hábito. Eu queria que você tentasse entender o que um jovem amável é capaz de sentir ao se opor diretamente àqueles que, como criança e garoto, ele admirou a vida toda. Nosso jovem amável é um jovem muito fraco, se está é a primeira vez que ele consegue levar adiante uma decisão de fazer o certo contra a vontade dos outros. Por esta altura, isso já deveria ser um hábito para ele, seguir seu dever em vez de consultar a conveniência. Posso compreender os medos da criança, mas não os do homem. À medida que se tornou racional, ele deveria ter se estimulado e se libertado de tudo que fosse indigno na autoridade deles. Ele deveria ter se oposto à primeira tentativa deles de fazê-lo menosprezar seu pai. Se ele tivesse começado como deveria, não haveria dificuldade agora. Nunca concordaremos sobre ele, exclamou Emma. Mas isso não é nada extraordinário. Não tenho a menor ideia de que ele seja um jovem fraco. Sinto-me certa de que não é. O Sr. Weston não seria cego à tolice, mesmo em seu próprio filho, mas ele é muito propenso a ter um temperamento mais dócil, complacente e suave do que se encaixaria nas suas noções de perfeição masculina. Eu arriscaria dizer que ele tem, e embora isso possa privá-lo de algumas vantagens, lhe garantirá muitas outras. Sim, todas as vantagens de ficar sentado quando deveria se mover, e de levar uma vida de mero prazer ocioso, imaginando-se extremamente habilidoso em encontrar desculpas para isso. Ele pode se sentar e escrever uma bela carta florida, cheia de declarações e falsidades, e convencer a si mesmo de que encontrou o melhor método do mundo para manter a paz em casa e impedir que seu pai tenha qualquer motivo para reclamar. Suas cartas me enojam. Seus sentimentos são singulares, eles parecem satisfazer a todos os outros. Suspeito que eles não satisfaçam a Sra. Weston. Mal podem satisfazer uma mulher de tão bom senso e sentimentos tão rápidos quanto os dela ocupando o lugar de mãe, mas sem o afeto de mãe para cegar. É por causa dela que a atenção a Randalls é em dobro devida, e ela deve sentir a omissão em dobro. Se ela fosse uma pessoa importante por si mesma, ele teria vindo, ouso dizer, e não teria importado se ele viesse ou não. Você acha que sua amiga é desleixada nessas considerações? Você supõe que ela não diz tudo isso a si mesma com frequência? Não. Emma, seu encantador jovem só pode ser encantador em francês, não em inglês. Ele pode ser muito amável, ter boas maneiras e ser muito agradável, mas não pode ter a delicadeza inglesa em relação aos sentimentos das outras pessoas. Não há nada realmente amável nele. Você parece decidido a pensar mal dele. Eu, de jeito nenhum, respondeu o Sr. Knightley, um tanto irritado. Não quero pensar mal dele. Eu estaria tão pronto para reconhecer seus méritos quanto qualquer outro homem, mas não ouço falar de nenhum, exceto aqueles que são meramente pessoais, que ele é bem apessoado e bonito, com maneiras suaves e plausíveis. Bem, se ele não tiver mais nada a recomendar, será um tesouro em Duburi. Não costumamos encontrar jovens finos, bem educados e agradáveis. Não devemos ser exigentes e pedir todas as virtudes ao mesmo tempo. Você não consegue imaginar, Sr. Knightley,
a sensação que sua chegada causará. Haverá apenas um assunto em todas as paróquias de Don Wilkesbury, apenas um interesse e um objeto de curiosidade. Será tudo sobre o Sr. Frank Churchill. Pensaremos e falaremos de mais ninguém. Você vai me desculpar por estar tão emocionada. Se eu o achar agradável em uma conversa, ficarei feliz com sua companhia, mas se ele for apenas um vaidoso tagarela, não ocupará muito do meu tempo ou dos meus pensamentos. Minha ideia sobre ele é que ele consegue adaptar sua conversa ao gosto de cada pessoa e tem tanto poder quanto a vontade de ser universalmente agradável. Com você, ele falará sobre agricultura, comigo, sobre desenho ou música, e assim por diante com todos, possuindo aquela informação geral sobre todos os assuntos que lhe permitirá seguir ou tomar a dianteira, conforme a ocasião exigir, e falar extremamente bem sobre cada tema. Essa é a minha ideia sobre ele. E a minha, disse o Sr. Knightley calorosamente, é que, se ele se revelar algo parecido com isso, será o sujeito mais insuportável que respira. O que, aos 23 anos ser o rei de sua companhia, o grande homem, o político experiente, que deve ler o caráter de todos e fazer com que os talentos de todos contribuam para o destaque da sua própria superioridade, distribuir suas bajulações ao redor, para fazer com que todos pareçam tolos comparados a ele. Minha querida Emma, seu próprio bom senso não suportaria um sujeito assim quando chegasse ao ponto. Não direi mais nada sobre ele, exclamou Emma. Você transforma tudo em maldade. Ambos estamos preconceituados, você contra ele, eu a favor dele. E não temos chance de concordar até que ele realmente esteja aqui. Preconceituada. Eu não estou preconceituosa, mas eu sou. E muito. Sem me envergonhar disso nem um pouco. Meu amor pelo Sr. e Sra. Weston me dá um preconceito decidido a favor dele. Ele é uma pessoa em quem eu nunca penso de um mês para o outro, disse o Sr. Knightley, com um grau de aborrecimento que fez Emma imediatamente mudar de assunto, embora ela não conseguisse entender por que ele estava bravo. Passar a desgostar de um jovem, apenas porque parecia ter uma disposição diferente da dele, era indigno da verdadeira liberalidade de espírito que ela sempre reconhecia nele, pois, com toda a alta opinião de si mesmo, que ela muitas vezes imputará a ele, nunca antes por um momento supusera que isso pudesse torná-lo injusto em relação ao mérito de outrem. Volume 2, capítulo I. Emma e Harriet estavam caminhando juntas uma manhã, e na opinião de Emma, já haviam falado suficientemente sobre o Sr. Elton naquele dia. Ela não conseguia pensar que o consolo de Harriet ou seus próprios pecados exigissem mais, e, portanto, estava diligentemente se livrando do assunto enquanto retornavam, mas ele surgiu vivamente quando ela pensou que havia conseguido, e depois de falar um pouco sobre o que os pobres devem sofrer no inverno, e receber nenhuma outra resposta além de um muito lastimável, o Sr. Elton é tão bom para os pobres, ela concluiu que era necessário fazer outra coisa. Eles estavam se aproximando da casa onde moravam a senhora e a senhorita Bates. Ela decidiu visitá-las e buscar segurança em número. Sempre havia motivos suficientes para tal atenção. A senhora e a senhorita Bates adoravam receber visitas, e ela sabia que era considerada, pelos poucos que ousavam ver alguma imperfeição nela, como um tanto negligente nesse aspecto, e como alguém que não contribuía com o que deveria para o estoque de seus parcos confortos. Ela já havia recebido muitas indiretas do Sr. Knightley e algumas vindas de seu próprio coração, sobre sua deficiência, mas nenhuma era suficiente para contrariar a convicção de que aquilo era muito desagradável, uma perda de tempo, mulheres enfadonhas, e todo o horror de correr o risco de encontrar os de segunda e terceira categoria de Igbury, que estavam sempre lhes visitando, e por isso ela raramente se aproximava delas. Mas agora ela tomou a súbita decisão de não passar por sua porta sem entrar observando, ao propor isso a Harriet, que, pelo que podia calcular, naquele momento elas estavam completamente seguras de qualquer carta de Jane Fairfax. A casa pertencia a pessoas de negócio. A senhora e a senhorita Bates ocupavam o andar da sala de visitas, e ali, no apartamento de tamanho muito moderado, que era tudo para elas, os visitantes eram recebidos de forma muito cordial e até agradecida. A senhora idosa tranquila e asseada, que, com seu trabalho de tricô, estava sentada no canto mais quente, querendo até ceder seu lugar à senhorita Vaudoise, e sua filha mais ativa e falante, quase pronta para sobrecarregá-los com cuidado e gentileza, agradecendo pela visita, preocupando-se com os sapatos, fazendo perguntas ansiosas sobre a saúde do Sr. Vaudoise, comunicando alegremente sobre a saúde de sua mãe, e oferecendo o bolo doce do buffet. A senhora Collie acabará de passar por lá, apenas entrou por 10 minutos, e foi tão gentil de ficar uma hora com elas, e ela tinha pegado um pedaço de bolo e sido tão amável a ponto de dizer que gostava muito, e portanto,
Ela esperava que Miss Woodhouse e Miss Smith lhes fizessem a gentileza de comer um pedaço também. A menção dos Colles certamente seria seguida pela de Sr. Elton. Havia intimidade entre eles, e o Sr. Collie havia recebido notícias do Sr. Elton desde que ele partirá. Emma sabia o que estava por vir, eles teriam que ler a carta novamente, e decidir há quanto tempo ele estava ausente, o quanto estava envolvido em companhia, o quanto era querido por onde quer que fosse, e como o baile do mestre de cerimônias estivera cheio. E ela passava por tudo isso muito bem, com todo o interesse e todos os elogios que pudessem ser necessários, sempre se adiantando para evitar que Harriet tivesse que dizer uma palavra. Para isso ela já estava preparada quando entrou na casa, mas pretendia, depois de tê-lo elogiado uma vez, não se deixar mais incomodar por qualquer assunto desagradável, e passear livremente entre todas as mestras e moças de Gilbury e suas partidas de cartas. Ela não estava preparada para que Jane Fairfax sucedesse a Mr. Elton, mas ele foi realmente afastado por Miss Bates, e ela, por fim, se afastou dele abruptamente em direção aos Colles, para entregar uma carta de sua sobrinha. Oh, sim, Sr. Elton. Eu entendo certamente quanto à dança. A Sra. Collie estava me contando que dançar nos salões em Bath era. A Sra. Collie foi tão gentil em se sentar conosco por algum tempo, falando sobre Jane, pois assim que ela entrou, começou a perguntar por ela. Jane é tão querida lá. Sempre que ela está conosco, a Sra. Collie não sabe como demonstrar sua gentileza o suficiente, e devo dizer que Jane merece tanto quanto qualquer pessoa. E então ela começou a perguntar por ela imediatamente, dizendo: sei que você não deve ter notícias de Jane ultimamente, porque não é a época de ela escrever. E quando eu imediatamente disse: mas na verdade nós recebemos uma carta justamente esta manhã. Não sei se já vi alguém mais surpreso. Receberam. Por sua honra, disse ela. Bem, isso é totalmente inesperado. Deixe-me ouvir o que ela diz. A educação de Emma estava à mão imediatamente, para dizer, com interesse sorridente: você ouviu notícias da senhorita Fairfax recentemente. Estou extremamente feliz. Espero que ela esteja bem. Obrigada. Você é tão gentil, respondeu a tia alegremente enganada, enquanto procurava ansiosamente pela carta. Aqui está. Eu tinha certeza de que não poderia estar longe, mas, veja, eu a tinha colocado na minha caixa de costura sem perceber, e por isso estava completamente escondida, mas eu a tinha em mãos há tão pouco tempo que quase tinha certeza de que deveria estar sobre a mesa. Eu estava lendo para a Sra. Collie, e desde que ela se foi, estou lendo de novo para minha mãe, pois é um grande prazer para ela uma carta da Jane, que ela nunca se cansa de ouvir. Então eu sabia que não poderia estar longe. E aqui está, bem debaixo da minha porta de costura, e já que você é tão gentil em querer ouvir o que ela diz, mas, antes de tudo, eu realmente devo, em justiça a Jane, pedir desculpas por ela escrever uma carta tão curta, apenas 2 páginas. Veja bem, quase 2. Em geral, ela enche o papel todo e ainda escreve por cima da metade. Minha mãe frequentemente se admira de eu conseguir entender tudo tão bem. Ela costuma dizer, quando a carta é aberta pela primeira vez: bem, agora acho que será um desafio decifrar todo esse trabalho de damas, não é, senhora? E então eu digo a ela: tenho certeza de que ela própria conseguiria desvendar tudo, se não tivesse ninguém para fazer isso por ela cada palavra. Tenho certeza de que ela se dedicaria a isso até entender cada palavra. E, de fato, embora os olhos da minha mãe não sejam tão bons como antes, ela ainda consegue ver muito bem, graças a Deus, com a ajuda de óculos. É uma bênção. Os olhos da minha mãe são realmente muito bons. Jane frequentemente diz, quando está aqui: tenho certeza, vovó, de que você deve ter tido olhos muito fortes para enxergar como você vê, e tanto trabalho delicado que você fez também. Só espero que meus olhos durem tão bem quanto os seus. Tudo isso falado extremamente rápido obrigou a senhorita Bates a parar para respirar, e Emma disse algo muito educado sobre a excelência da caligrafia da senhorita Fairfax. Você é extremamente gentil, respondeu a senhorita Bates, muito satisfeita. Você que é um juiz tão criterioso, e escreve tão lindamente. Tenho certeza de que nenhum elogio de qualquer outra pessoa poderia nos dar tanto prazer quanto da senhorita Woodhouse. Minha mãe não ouve, ela é um pouco surda, sabe, senhora? Dirigindo-se a ela: você ouve o que a senhorita Woodhouse tem a gentileza de dizer sobre a caligrafia da Jane? E Emma teve a vantagem de ouvir seu próprio elogio bobo repetido 2 vezes antes que a boa senhora pudesse compreendê-lo. Enquanto isso, ela ponderava sobre a possibilidade, sem parecer muito rude, de escapar da carta de Jane Fairfax, e quase tinha decidido sair apressadamente sob algum pretexto ligeiro, quando a senhorita Bates se voltou para ela novamente e capturou sua atenção. A surdez da minha mãe é muito pouca. Veja, praticamente nada. Basta eu apenas levantar a voz e dizer qualquer coisa 2 ou 3 vezes,
que ela com certeza vai ouvir, mas ela já está acostumada com a minha voz. Mas é muito notável que ela sempre ouça a Jane melhor do que a mim. Jane fala tão claramente. No entanto, ela não vai achar sua vovó nem um pouco mais surda do que era há 2 anos, o que é dizer muito para a idade da minha mãe, e realmente já se passaram 2 anos, sabe? Desde que ela esteve aqui. Nunca passamos tanto tempo sem vê-la antes. E como eu estava dizendo à senhora Collie, agora dificilmente saberemos como demonstrar tudo o que sentimos por ela. Você espera a senhorita Fairfax aqui em breve? Oh, sim, na próxima semana. Mesmo isso deve ser um grande prazer. Obrigada. Você é muito gentil. Sim, na próxima semana. Todos estão tão surpresos, e todos dizem as mesmas coisas, gentes. Tenho certeza de que ela ficará tão feliz em ver seus amigos em Dewsbury, quanto eles ficarão felizes em vê-la. Sim, sexta ou sábado. Ela não consegue dizer qual, porque o coronel Campbell vai querer a carruagem pessoalmente em um desses dias. Que gentes de sua parte mandá-la toda a caminho, mas eles sempre fazem isso, sabe? Oh, sim, sexta ou sábado que vem. É sobre isso que ela escreve. Essa é a razão de ela escrever fora do habitual, como chamamos, pois, no curso normal, não teríamos notícias dela antes da próxima terça ou quarta-feira. Sim, imaginei. Tinha medo de haver pouca chance de eu ouvir algo da senhorita Fairfax hoje. Tão prestativo da sua parte. Não, não teríamos sabido, se não fosse por essa circunstância particular, que ela viria aqui tão cedo. Minha mãe está tão encantada, pois ela ficará conosco por pelo menos 3 meses. 3 meses, ela diz com tanta certeza. Como vou ter o prazer de ler para você? A situação é, veja, que os Campbells vão para a Irlanda. A senhora Dixon persuadiu o pai e a mãe dela a virem ver ela diretamente. Eles não tinham a intenção de ir até o verão, mas ela está tão ansiosa para vê-los de novo pois até se casar, em outubro passado, ela nunca ficava longe deles por mais de uma semana, o que deve tornar muito estranho estar em reinos diferentes. Eu ia dizer, mas enfim, países diferentes. E então ela escreveu uma carta muito urgente para sua mãe ou seu pai. Juro que não sei qual era. Mas veremos em breve. Na carta de Jane escreveu em nome do Sr. Dixon, assim como em seu próprio, para pressionar sua vinda imediatamente, e eles se encontrariam em Dunbury, e os levariam de volta para sua residência no campo, Ballycraig, um lugar lindo, pelo que me parece. Jane ouviu muito sobre a beleza do lugar, quero dizer, pelo Sr. Dixon. Não sei se ela alguma vez ouviu sobre isso de mais alguém, mas era muito natural, sabe, que ele quisesse falar sobre sua própria propriedade enquanto cortejava, e como Jane costumava passear com eles com muita frequência pois o coronel e a senhora Campbell eram muito rigorosos quanto a sua filha não sair frequentemente apenas com o Sr. Dixon, o que de forma alguma os culpou. Claro que ela ouviu tudo o que ele pudesse ter contado à senhorita Campbell sobre sua própria casa na Irlanda, e acho que ela nos escreveu dizendo que ele lhes mostrará alguns desenhos do lugar, vistas que ele mesmo havia feito. Acredito que ele seja um jovem extremamente amável e encantador. Jane estava ansiosa para ir à Irlanda, pelo relato que ele fazia das coisas. Neste momento, uma suspeita engenhosa e animadora entrou no cérebro de Emma a respeito de Jane Fairfax, desse encantador Sr. Dixon, e do fato de não irem para a Irlanda. Ela disse, com o objetivo insidioso de descobrir mais. Você deve se sentir muito afortunada por Miss Fairfax poder ir até você em um momento como este. Considerando a amizade muito particular entre ela e a senhora Dixon, dificilmente você poderia esperar que ela fosse dispensada de acompanhar o coronel e a senhora Campbell. Muito verdadeiro. Muito verdadeiro. De fato, exatamente a coisa que sempre tivemos bastante medo, pois não teríamos gostado de tê-la tão distante de nós, por meses seguidos sem poder vir caso algo acontecesse. Mas veja, tudo acaba dando certo. Eles querem que ela, senhor e senhora Dixon, venha excessivamente com o coronel e a senhora Campbell. Pode acreditar, nada pode ser mais gentil ou insistente do que o convite conjunto deles, diz Jane. Como você vai ouvir em breve, o Sr. Dixon não parece nem um pouco retraído em qualquer atenção. Ele é um jovem extremamente encantador. Desde o serviço que ele prestou a Jane em Weymouth, quando eles estavam naquela festa sobre a água, e ela, pelo repentino giro de alguma coisa entre as velas, teria sido lançada ao mar imediatamente, e de fato quase aconteceu, se ele não tivesse, com a maior presença de espírito, segurado seu traje. Nunca consigo pensar nisso sem tremer, mas desde que conhecemos a história daquele dia, tenho sido tão afeiçoada ao Sr. Dixon. Mas, apesar de toda a urgência dos amigos dela e de seu próprio desejo de conhecer a Irlanda, a senhorita Fairfax prefere dedicar o tempo a você e à senhora Bates. Sim, totalmente por vontade própria, totalmente por escolha dela. E o coronel e a senhora Campbell acham que ela está fazendo muito bem, exatamente o que eles recomendariam.
e de fato, eles desejam particularmente que ela tente o ar de sua terra natal, já que ela não tem estado tão bem quanto normal ultimamente. Fico preocupado em ouvir isso. Acho que eles julgam com sabedoria, mas a senhora Dixon deve estar muito desapontada. Pelo que entendo, a senhora Dixon não possui um grau notável de beleza pessoal, e não pode, de forma alguma, ser comparada à senhorita Fairfax. Oh, não, você é muito gentil em dizer tais coisas, mas certamente não. Não há comparação entre elas. A senhorita Campbell sempre foi absolutamente simples, mas extremamente elegante e amável. Sim, claro. A Jane pegou um resfriado forte. Coitadinha, já faz tanto tempo. Desde 7 de novembro. Como eu vou ler para você? E ela nunca ficou bem desde então. É tempo suficiente, não é? Para um resfriado durar tanto tempo com ela. Ela nunca mencionou antes, porque não queria nos alarmar. Coisa típica dela, tão atenciosa, mas, de qualquer forma, ela está tão longe de estar bem, que seus amigos queridos, os Campbells, acham que seria melhor ela voltar para casa e tentar um ar que sempre lhe faz bem. E eles não têm dúvida de que 3 ou 4 meses em Dubury vão curá-la completamente, e certamente é muito melhor que ela venha para cá, do que ir para a Irlanda. Se ela não está bem, ninguém poderia cuidar dela como nós cuidaríamos. Parece-me o arranjo mais desejável do mundo. E então ela virá nos ver na próxima sexta ou sábado. E os Campbells deixam a cidade a caminho de Holyhead na segunda seguinte, como você verá na carta da Jane. Tão repentino, você pode imaginar, querida senhorita Woodhouse, o tumulto que isso me causou. Se não fosse pelo contratempo de sua doença, mas receio que teremos que esperar vê-la emagrecida e com aparência muito fraca. Preciso te contar sobre uma coisa muito azarada que aconteceu comigo em relação a isso. Sempre faço questão de ler as cartas da Jane para mim mesma primeiro, antes de lê-las em voz alta para minha mãe. Você sabe, para evitar que haja algo nelas que a entristeça. Jane queria que eu fizesse isso, então eu sempre faço, e assim comecei hoje com minha habitual cautela. Mas mal comecei a mencionar que ela estava indisposta, explodi, completamente assustado. Com meu Deus, a pobre Jane está doente. O que minha mãe, que estava atenta, ouviu claramente, e ficou muito alarmada. No entanto, quando continuei a ler, percebi que não era tão grave quanto eu tinha imaginado a princípio, e agora faço tanta leveza do assunto para ela, que ela não pensa muito sobre isso. Mas não consigo imaginar como pude estar tão desprevenido. Se Jane não melhorar em breve, chamaremos o Sr. Perry. Não devemos nos preocupar com a despesa, embora ele seja tão generoso e tão afeiçoado a Jane que acredito que ele não teria a intenção de cobrar qualquer coisa pelo atendimento. Não poderíamos permitir que fosse assim. Você sabe, ele tem uma esposa e uma família para sustentar, e não deve ficar desperdiçando seu tempo. Bem, agora que eu te dei apenas uma ideia do que Jane escreve, vamos passar para a carta dela. E tenho certeza de que ela conta sua própria história muito melhor do que eu poderia contar por ela. Receio que devemos estar indo embora, disse Emma, olhando para Harriet e começando a se levantar. Meu pai estará nos esperando. Eu não tinha essa intenção. Pensei que não teria tempo de ficar mais do que 5 minutos. Quando entrei na casa pela primeira vez, apenas apareci para dar uma passada, porque não poderia passar pela porta sem perguntar pela Sra. Bates, mas fui tão agradavelmente entretida. Agora, porém, precisamos desejar a você e à Sra. Bates um bom dia. E nem tudo o que se tentou para retê-la teve sucesso. Ela retornou à rua feliz com isso, pois embora muito tivesse sido imposto a ela contra sua vontade, embora de fato tivesse ouvido todo o conteúdo da carta de Jane Fairfax, conseguiu escapar da própria carta. Capítulo 2. Jane Fairfax era órfã, a única filha da filha mais jovem da Sra. Bates. O casamento do tenente Fairfax do regimento de infantaria com a senhorita Jane Bates teve seu dia de fama e prazer, esperança e interesse, mas agora nada restava disso, exceto a melancólica lembrança dele morrendo em combate no exterior, de sua viúva sucumbindo à tuberculose e à dor pouco depois, e desta garota. Por nascimento, ela pertencia a Egbury e quando, aos 3 anos, ao perder sua mãe, tornou-se propriedade, responsabilidade, consolo e filha adotiva de sua avó e tia. Parecia haver toda a probabilidade de que ela permanecesse permanentemente lá, de ser ensinada apenas o que os meios muito limitados podiam oferecer, e crescer sem nenhum benefício de conexões ou aprimoramento, sendo agregada ao que a natureza lhe deu em uma pessoa agradável, bom entendimento e familiares calorosos e bem-intencionados. Mas os sentimentos compassivos de um amigo de seu pai mudaram o seu destino. Esse era o coronel Campbell, que tinha uma grande consideração por Fairfax, vendo como um excelente oficial e um jovem muito digno. Além disso, havia-lhe sido grato por tais atenções durante uma grave febre de acampamento,
que acreditava ter salvo sua vida. Esses eram méritos que ele não deixou de reconhecer, embora alguns anos tenham se passado desde a morte do pobre Fairfax, antes que seu próprio retorno à Inglaterra lhe colocasse algo ao alcance. Quando voltou, procurou a criança e reparou nela. Ele era um homem casado, com apenas um filho vivo, uma menina, mais ou menos da idade de Jane, e Jane se tornou hóspede deles, passando longas visitas e tornando-se a favorita de todos. E antes de completar 9 anos, o grande carinho da filha dele por ela, e o próprio desejo dele de ser um verdadeiro amigo, se uniram para resultar em uma oferta do coronel Campbell de assumir toda a responsabilidade por sua educação. A oferta foi aceita, e a partir desse período Jane passou a fazer parte da família do coronel Campbell, vivendo com eles inteiramente, apenas visitando sua avó de tempos em tempos. O plano era que ela fosse criada para educar os outros. As poucas centenas de libras que ela herdou do pai tornavam a independência impossível. Providenciar outra forma de sustento estava fora do alcance do coronel Campbell, pois, embora sua renda, proveniente de salário e cargo, fosse bastante boa, sua fortuna era moderada e deveria ser toda da filha, mas, dando-lhe uma educação, ele esperava estar fornecendo os meios para uma subsistência respeitável no futuro. Tal era a história de Jane Fairfax. Ela havia caído em boas mãos, não conhecendo nada além de bondade por parte dos Campbells, e recebendo uma excelente educação. Vivendo constantemente com pessoas de bom senso e bem informadas, seu coração e compreensão haviam recebido todas as vantagens da disciplina e da cultura. E como a residência do coronel Campbell ficava em Londres, todos os talentos mais leves eram plenamente valorizados, com a assistência de mestres de primeira linha. Sua disposição e habilidades eram igualmente dignas de tudo que a amizade poderia proporcionar, e aos 18 ou 19 anos, ela estava, na medida em que uma idade tão jovem pode se qualificar para cuidar de crianças, totalmente apta para a função de instrução, mas era amada demais para ser separada. Nem o pai nem a mãe puderam promover, e a filha não pôde suportar. O dia do mal foi adiado. Foi fácil decidir que ela ainda era muito jovem, e Jane permaneceu com eles, partilhando, como outra filha, de todos os prazeres racionais de uma sociedade elegante, e uma mistura judiciosa de lar e diversão, com apenas a desvantagem do futuro. As sugestões ponderadas de seu próprio bom entendimento para lembrá-la de que tudo isso poderia acabar em breve. O afeto de toda a família, o apego caloroso de Miss Campbell em particular, era tanto mais honroso para cada parte pela circunstância da decidida superioridade de Jane tanto em beleza quanto em conhecimento, que a natureza o tivesse dado em traços não poderia passar despercebido pela jovem, nem seus poderes intelectuais mais elevados poderiam ser ignorados pelos pais. No entanto, continuaram juntos com afeto inabalável até o casamento de Miss Campbell, que, por aquele acaso, aquela sorte que tantas vezes desafia a antecipação em assuntos matrimoniais, dando atração ao que é mediano em vez do que é superior, conquistou os afetos do Sr. Dickinson, um jovem rico e agradável, quase assim que se conheceram, e se estabeleceu de maneira apropriada e feliz, enquanto Jane Fairfax ainda tinha seu pão a ganhar. Este evento havia ocorrido muito recentemente, tarde demais para que qualquer coisa pudesse ainda ser tentada por sua amiga menos afortunada no sentido de iniciar seu caminho do dever, embora ela agora tivesse alcançado a idade que seu próprio julgamento havia fixado para começar. Há muito ela havia resolvido que 21 seria o período. Com a fortaleza de uma noviça dedicada, ela havia decidido que aos 21 completaria o sacrifício e se afastaria de todos os prazeres da vida, da convivência racional, da sociedade igualitária, da paz e da esperança, para a penitência e mortificação para sempre. O bom senso do coronel e da senhora Campbell não podia se opor a tal resolução, embora seus sentimentos se opusessem. Enquanto vivessem, nenhum esforço seria necessário, sua casa poderia ser dela para sempre, e para o próprio conforto. Eles a teriam retido totalmente, mas isso seria egoísmo. O que deve ser, é melhor que seja logo. Talvez eles começassem a sentir que talvez tivesse sido mais gentil e sábio resistir à tentação de qualquer atraso e poupá-la de um gosto de tais prazeres de conforto e lazer que agora teriam que ser abandonados. Ainda assim, no entanto, o afeto se alegrava em agarrar qualquer desculpa razoável para não apressar o momento miserável. Ela nunca estivera completamente bem desde o momento do casamento de sua filha, e até que tivesse recuperado totalmente sua força habitual, eles deveriam proibi-la de se envolver em tarefas que, longe de serem compatíveis com um corpo enfraquecido e um espírito instável, pareciam, nas circunstâncias mais favoráveis, exigir algo além da perfeição humana de corpo e mente para serem cumpridas com conforto razoável. Com relação a ela não os acompanhar para a Irlanda, seu relato à tia continha nada além da verdade, embora pudesse haver algumas verdades não contadas.
Foi escolha dela dedicar o tempo de sua ausência a Igbury e passar, talvez, seus últimos meses de perfeita liberdade com aqueles parentes carinhosos a quem ela era tão querida, e os Camprius, qualquer que fosse seu motivo ou motivo, fosse um, dois ou três, deram pronta aprovação ao arranjo, e disseram que dependiam mais de alguns meses passados em seu ar natal para a recuperação de sua saúde do que de qualquer outra coisa. Era certo que ela viria, e que Igbury, em vez de receber aquela novidade perfeita que lhe havia sido prometida por tanto tempo, o Sr. Frank Churchill teria que se contentar, por enquanto, com Jane Fairfax, que só podia trazer a novidade de uma ausência de 2 anos. Emma estava arrependida de ter que prestar cortesia a uma pessoa de quem não gostava durante 3 longos meses, estar sempre fazendo mais do que desejava, e menos do que deveria. Por que ela não gostava de Jane Fairfax poderia ser uma pergunta difícil de responder. O Sr. Knightley uma vez disse a ela que era porque ela via nela a jovem realmente talentosa, que ela própria queria ser considerada, e embora a acusação tivesse sido prontamente refutada na época, havia momentos de autoexame em que sua consciência não podia completamente absolvê-la. Mas, ela nunca conseguiu se familiarizar com ela, não sabia como, mas havia tanta frieza e reserva, tanta aparente indiferença se ela agradava ou não, e então, sua tia era uma tagarela eterna, e todos faziam tanto alarde com ela, e sempre se imaginou que seriam tão íntimas porque tinham a mesma idade. Todo mundo supôs que deveriam gostar muito uma da outra. Essas eram suas razões, ela não tinha melhores. Era uma antipatia tão pequena, cada defeito imputado era tão amplificado pela imaginação, que ela nunca via Jane Fairfax pela primeira vez depois de qualquer ausência considerável, sem sentir que a tinha prejudicado. E agora, quando a visita devida foi feita, em sua chegada, após um intervalo de 2 anos, ficou particularmente impressionada com a própria aparência e modo, que durante aqueles 2 anos inteiros ela tinha depreciado. Jane Fairfax era muito elegante, notavelmente elegante, e ela própria dava o maior valor à elegância. Sua altura era agradável, justamente da forma que quase todo mundo acharia alta, e ninguém poderia achar muito alta. Sua figura particularmente graciosa, seu porte um meio termo muito adequado, entre o gordo e o magro, embora uma ligeira aparência de má saúde parecesse indicar o mal mais provável dos dois. Emma não podia deixar de sentir tudo isso. E então, seu rosto, suas feições, havia mais beleza nelas no todo do que ela lembrava. Não era simétrico, mas era uma beleza muito agradável. Seus olhos, de um cinza profundo, com cílios e sobrancelhas escuras, nunca haviam sido privados de elogios, mas a pele, com a qual ela estava acostumada a encontrar defeitos por falta de cor, tinha uma clareza e delicadeza que realmente não precisava de mais vivacidade. Era um tipo de beleza cujo caráter predominante era a elegância, e como tal, ela deveria, por honra, por todos os seus princípios, admirá-la, uma elegância que, seja de pessoa ou de mente, ela via tão pouco em Igbury. Ali, para não ser vulgar, era distinção e mérito. Em resumo, ela se sentou, durante a primeira visita, observando Jane Fairfax com um duplo sentimento de complacência, o prazer e a sensação de fazer justiça, e estava decidindo que não a desgostaria mais. Quando analisou sua história, de fato, sua situação, assim como sua beleza, quando considerou para que toda essa elegância estava destinada, de onde ela iria cair, como iria viver, parecia impossível sentir qualquer coisa além de compaixão e respeito, especialmente, se a cada detalhe bem conhecido que a fazia merecedora de interesse, fosse acrescentada a circunstância altamente provável de um apego por Mr. Dickinson, que ela tão naturalmente havia imaginado para si mesma. Nesse caso, nada poderia ser mais digno de piedade ou mais honroso do que os sacrifícios que ela havia decidido fazer. Emma agora estava muito disposta a absolvê-la de ter seduzido os sentimentos do Sr. Dickinson de sua esposa, ou de qualquer coisa maliciosa que sua imaginação tivesse sugerido inicialmente. Se fosse amor, poderia ser um amor simples, único, sem sucesso, apenas de seu lado. Ela poderia ter estado inconscientemente absorvendo o triste veneno, enquanto compartilhava da conversa dele com sua amiga, e pelos melhores, mais puros motivos, poderia agora estar se negando esta visita à Irlanda, e resolvendo separar-se efetivamente dele e de seus parentes, começando em breve sua carreira de deverado. No geral, Emma a deixou com sentimentos tão suavizados e caridosos, que a fizeram olhar em volta enquanto caminhava para casa e lamentar que Igbury não oferecesse nenhum jovem digno de lhe dar independência, ninguém com quem ela desejasse tramar algo por ela. Eram sentimentos encantadores, mas não duradouros. Antes que ela tivesse se comprometido com qualquer declaração pública de amizade eterna por Jane Fairfax, ou feito mais em direção a uma retratação de preconceitos e erros passados, do que dizer a Sra. Knightley, ela certamente é bonita. Ela é mais do que bonita. Jane havia passado uma tarde em Ashfield com sua avó e tia,
e tudo estava voltando muito ao seu estado habitual. Provocações anteriores reapareceram. A tia era tão enfadonha como sempre, mais enfadonha, porque a ansiedade com a saúde dela agora se somava à admiração por suas habilidades, e eles tinham que ouvir a descrição exata de quanto pouco pão com manteiga ela comia no café da manhã, e quão pequena era a fatia de carne de carneiro no jantar, além de ver exposições de novos chapéus e novas bolsas de trabalho para ela e para a mãe, e as ofensas de Jane ressurgiam. Eles tinham música, Emma era obrigada a tocar, e os agradecimentos e elogios que necessariamente se seguiam pareciam a ela uma afetação de sinceridade, uma pose de grandeza, significando apenas se exibir de forma mais refinada em sua própria performance extremamente superior. Ela era, além disso, o pior de tudo, tão fria, tão cautelosa. Não havia como descobrir sua opinião real envolta em um manto de cortesia. Ela parecia determinada a não arriscar nada. Ela era nojenta, suspeitosamente reservada. Se alguma coisa pudesse ser mais, onde tudo já era o máximo, ela se mostrava mais reservada sobre o assunto de Weymouth Dixon do que sobre qualquer outra coisa. Parecia determinada a não dar nenhuma visão real sobre o caráter do Sr. Dixon, nem sobre seu próprio valor em sua companhia, nem sobre sua opinião quanto à adequação do casamento. Era tudo aprovação geral e delicadeza, nada era delineado ou distinguido. No entanto, isso não lhe era útil. Sua cautela foi em vão. Emma percebeu sua artimanha e retornou às suas primeiras suspeitas. Provavelmente havia algo mais a se esconder do que apenas sua própria preferência. O Sr. Dixon talvez tivesse estado muito perto de trocar uma amiga pela outra, ou estivesse comprometido apenas com a Srta. Campbell, por causa dos futuros 12.000 libras. A mesma reserva prevalecia em outros assuntos. Ela e o Sr. Frank Churchill haviam estado em Weymouth ao mesmo tempo. Sabia-se que eles eram um pouco conhecidos, mas Emma não conseguia obter uma única informação verdadeira sobre o que ele realmente era. Ele era bonito. Ela acreditava que ele era considerado um jovem muito elegante. Ele era agradável. Geralmente pensava-se que sim, ele parecia um jovem sensato, um jovem instruído. Em um lugar turístico ou entre conhecidos comuns de Londres, era difícil decidir sobre esses pontos. Os modos eram tudo que se podia avaliar com segurança, mesmo com um conhecimento muito maior do que eles ainda tinham do Sr. Churchill. Ela acreditava que todos achavam seus modos agradáveis. Emma não pôde perdoá-la. Capítulo 3. Emma não poderia perdoá-la, mas como nem provocação nem ressentimento foram percebidos pelo Sr. Knightley, que estivera na festa e só tinha visto a atenção adequada e comportamento agradável de ambos os lados. Ele estava expressando na manhã seguinte, estando vivamente em Hatfield em assuntos com o Sr. Vaudouse, sua aprovação de tudo, não tão abertamente como poderia ter feito se o pai dela não estivesse na sala, mas falando de forma clara o suficiente para ser muito compreensível para Emma. Ele estava acostumado a achar que ela era injusta com Jane, e agora sentia grande prazer em notar uma melhora. Uma noite muito agradável. Ele começou, assim que o Sr. Vaudouse tinha sido convencido do que era necessário, informado de que entendia, e os papéis foram retirados. Particularmente agradável. Você e a Srta. Fairfax nos proporcionaram uma música muito boa. Não conheço um estado mais luxuoso, senhor, do que sentar-se confortavelmente para ser entretido a noite toda por duas jovens como vocês, às vezes com música e às vezes com conversa. Tenho certeza de que a Srta. Fairfax deve ter achado a noite agradável. Emma, você não deixou nada por fazer. Fiquei feliz por tê-la feito tocar tanto, pois, não tendo nenhum instrumento na casa da avó, deve ter sido um verdadeiro prazer. Fico feliz que tenha aprovado, disse Emma, sorrindo, mas espero não ser frequentemente negligente com o que é devido aos convidados em Hatfield. Não, minha querida, disse o pai dela instantaneamente, nisso tenho certeza de que você não é. Não há ninguém tão atento e educado quanto você. Se alguma coisa, você é até exageradamente atenta. O bolinho de ontem à noite, se tivesse sido passado uma vez, acho que já teria sido suficiente. Não, disse o Sr. Knightley, quase ao mesmo tempo. Você não é frequentemente deficiente, nem frequentemente deficiente em maneiras ou compreensão. Acho que você me entende. Portanto, um olhar maroto expressava, eu te entendo bem o suficiente. Mas ela disse apenas, a Srta. Fairfax é reservada. Sempre te disse que ela era um pouco, mas você logo vencerá toda essa parte de sua reserva que deve ser superada, toda aquela que tem sua base na timidez. O que surge da discrição deve ser respeitado. Você acha que ela é tímida? Eu não vejo isso, minha querida Emma, disse ele, movendo-se de sua cadeira para uma próxima dela. Você não vai me dizer, espero, que não teve uma noite agradável. Ah, não. Fiquei satisfeita com a minha própria perseverança em fazer perguntas, e me diverti pensando em quão pouca informação consegui obter. Estou desapontado,
Foi sua única resposta. Espero que todos tenham tido uma noite agradável, disse o Sr. Wojcicki, à sua maneira tranquila. Eu tive, em certo momento, senti o fogo um pouco demais, mas então afastei um pouco minha cadeira, bem pouco, e isso não me incomodou. A senhorita Bates estava muito tagarela e bem-humorada, como sempre, embora fale um pouco rápido demais. No entanto, ela é muito agradável, e a senhora Bates também, de um jeito diferente.